Vamos lá. Eu vou passar minhas. Deixa eu compartilhar minha tela. Cadê? Não, outra errada. Deixa eu ver aqui. Vocês já estão vendo. Tá. Ó, tira isso. Coloca isso. O que a gente vai fazer hoje são dois exercícios. Opa! Sobre integrais de linha. O primeiro exercício, os dois exercícios são semelhantes. O que muda é a função e a curva. Antes da gente falar desses exercícios propriamente, deixa eu só lembrar uma coisa. Na lista de exercícios, eu deixei lá uma observação, mas eu vou reforçar. Os 4 primeiros exercícios, na verdade, você não precisa fazer conta, assim, efetivamente, você não precisa necessariamente fazer contas, mostrar as contas na resolução. O que o exercício, o que aqueles 4 exercícios estão fazendo ele tem equações e tem curvas. Você só precisa identificar qual das curvas está relacionada com aquela equação. Na verdade, são 8 exercícios de 8 curvas. Eu pedi para vocês relacionarem 4 deles. Vale muito a pena se relacionar todos. Porque nessa nova etapa agora, nessa nova fase, essa questão de parametrização de curvas é muito importante. Então, é muito importante que a gente entenda de parametrização de curvas. Tá? Isso vai servir não só para o cálculo, mas também lá para frente. Então, o exercício traz 8 curvas, né, de A até H, e 8 equações, de 1 a 8. E aí eu quero que você relacione, só diga, o 2 está relacionado com A, B, C, sei lá, e assim por diante. Tá? É isso que você tem que colocar na resolução. Então lá você não tem que ficar fazendo conta nenhuma. E, para poder fazer essa relação, lógico que você vai precisar fazer alguns cálculos ali para ver, né, qual delas faz mais sentido e tal, enfim. Você pensa aí que jeito você vai fazer, mas essas contas não precisam estar na resolução. Os exercícios 16 e 24, esse sim, eu espero que vocês resolvam, né? Mostrem a resolução. Vamos lá. Para essa atividade de hoje, eu trouxe. Então, veja só comentando. O exercício 16, que é da lista, ele traz 3 curvas, tem até o desenho dessas curvas, que estão unidas, mas elas não formam uma única curva. A parametrização não é única. Então, para integrar nessas 3 curvas, você precisa usar aquela propriedade que eu falo no final do vídeo. E efetivamente o que você faz é calcular a integral de linha em 3 pedaços de curva. No 24, eu peço para os exercícios pede para calcular o centro de massa de um fio, ou seja, é calcular a integral de linha algumas vezes, cada uma delas com um integrando diferente para poder chegar no centro de massa. Então, são aplicações que a gente tem da forma usando sempre o mesmo, a mesma metodologia. Acha a parametrização da curva, acha o vetor, o V, que é o dr/dt, acha o seu módulo, reescreve a integral de ds para dt e resolve em t, que é o que eu expliquei lá no vídeo. Hoje, eu trouxe mais uma outra forma de a gente trabalhar e exercitar esse conteúdo, que é
eu tenho aqui duas funções e duas curvas, e eu estou pedindo, o exercício pede para integrar essa função nessa curva e essa função nessa outra curva. Nesse caso, o exercício não traz a parametrização, então vocês precisam identificar a parametrização. Tem mais uma questão nesses dois exercícios. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Esse exercício 1, ele é só para que vocês tenham o exercício 20 do livro, e o exercício 2 é o exercício 22. Eles estão no mesmo bloquinho de exercícios, por isso que eles são semelhantes. O que vocês precisam fazer? Identificar quem são as curvas, e mais do que isso, observem que nos dois exercícios ele diz quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Então, a sua parametrização precisa respeitar esse sentido, tá? A sua parametrização precisa sair desse ponto e chegar nesse ponto. Então, seja lá como for a sua curva, você tem o ponto inicial, tem o ponto final, e ao percorrer a parametrização, você vai ter que achar um R de t, certo? Que vai ter uma função de t na direção i, mais uma função de t na direção j, e esse t vai ter que pertencer a um determinado intervalo. E é importante que o R de A seja esse ponto e o R de Bzinho seja esse ponto aqui. Tá claro isso que eu estou explicando para vocês? Vocês estão me ouvindo? Tá sim, professor. Estamos ouvindo e acho que tá claro. Tá. Então, se tá claro, alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu dividir as salas? Não? Ninguém tem pergunta? Posso dividir? Pode, professor. Então tá bom. Bom, uma sala vai ficar com 5 pessoas. Não, 2 salas vão ficar com 5 pessoas. Tem uma sala aqui que tem 5 pessoas, que os 5 estão transparentes, que eu não sei porquê, acho que eles não estão na sala. E as outras todas vão ficar com 4. Quanto tempo que a gente tem feito essa atividade mesmo? Meia hora? 30 minutos, professor. Isso, meia hora. Tá. Eu vou colocar 40 minutos hoje. Não que seja porque é mais difícil, não. Só para vocês terem 10 minutinhos a mais. Aí às 11 horas a gente volta. Beleza? Beleza, prof. Então tá. Bom trabalho para vocês. Muito bem. Antes da gente resolver os exercícios que foram colocados para vocês na primeira parte, eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário a respeito de parametrizações, certo? Porque, ao que tudo indica, esse assunto causa uma certa dificuldade, pelo menos eu vi aqui, que das 7 salas, 2 conseguiram, depois de muito esforço, parametrizar, mas ninguém conseguiu seguir porque demorou um tempão parametrizando. Correto? Tá certo isso? Esse pensamento?
Tá certo, Pro. Sim. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha preparado a resolução dos exercícios, mas eu vou fazer uma intervenção antes que eu acho que é muito importante. Bom, primeiro, muitos de vocês relataram, não só na sessão de relatos, mas também quando eu entrei em algumas salas, que, professora, a gente pegou o exercício que você fez no vídeo e a gente estava seguindo aqueles passos para tentar fazer o nosso. Isso é fantástico, é sensacional, porque essa é uma forma de tentar aprender, é ver o que foi feito anteriormente e tentar aplicar a metodologia no seu exercício. Esse é um processo de aprendizagem que é muito válido e é assim que a gente aprende, né, muitas vezes. O que é preciso chamar atenção nesse processo? Quando você vai fazer isso, ou seja, você olhou o que foi feito no vídeo e quer reproduzir essa metodologia depois, observe que você pode achar, por que eu aprendo cálculo? O que eu estou fazendo aqui, né? Esse processo de olhar uma coisa que foi feita e aplicar em outra, você vai fazer isso na vida de engenharia ambiental inteira, certo? Vocês vão resolver coisas baseado em outras resoluções. O que é preciso tomar cuidado? E é por isso que a gente passa por esse processo árduo de aprender cálculo. Você precisa olhar para as pessoas envolvidas no processo e identificar. Lembra que na última aula que eu comecei a fazer, vamos identificar quem é quem aqui nessa história para a gente poder ver o negócio. Então, você precisa olhar no exercício que foi feito em aula, no vídeo, né? E com o exercício que você tem, e identificar quem é quem, para você ver como é que você vai resolver o seu, né? Baseado no que foi feito lá no vídeo. Então, isto posto, o que acontece? A integral de linha, ela é definida como sendo uma integral sobre uma curva, né? E aí eu tenho uma função, eu defini como sendo de x, y, z, mas a gente pode fazer, para o exercício de hoje, a gente fez de duas variáveis. É a mesma coisa, só tirando o z da conversa. Eu tenho uma função e eu faço isso aqui com o ds, que é o meu parâmetro comprimento de arco. Então, é o meu elemento de comprimento aqui, né? O que a gente viu no vídeo? Que essa integral, para que eu possa resolvê-la, eu preciso pegar essa curva e dessa curva, eu preciso escrever essa curva em forma de curva paramétrica ou curva parametrizada. Então, eu preciso de uma função... Professor, tá travando bastante também. Eita, nós. De novo. Voltou? Voltou, professor. Acho que sim, Pro. Eu vou fechar a minha câmera para ver se não trava tanto. E a hora que eu precisar falar com as mãos, eu abro a câmera. Câmera não, câmera. Então, eu preciso escrever a minha parametrização como sendo uma função de t na direção i, mais uma função de t na direção j, e mais uma função de t na direção k, quando trata-se de uma curva do espaço R3. Nos exercícios de hoje, essas curvas eram do R2. Então, a única coisa que eu vou ter de diferente é que eu não vou ter esse último elemento aqui. Ok? Bom, tendo essa curva em mãos, o que nós vimos no vídeo foi que a
A minha integral, o que eu vou resolver aqui, na verdade, vai ser, uma integral onde, no lugar do f de x, y, z, eu vou ter uma função que eu vou trocar, eu vou fazer a composta do f com o r de t. Ou seja, essa função aqui agora vai depender de t. No lugar do x, eu vou colocar o g. No lugar do y, eu vou colocar o h. E no lugar do z, eu vou colocar o k. Então, o x vai passar a ser alguma coisa que depende de t, o y também, e o z também. No final das contas, essa função aqui depende de t. O ds, vou colocar em outra cor aqui, só para deixar claro. Esse cara aqui, ó, o ds, a gente mostra que ele vai ser módulo de v de t dt. Ou seja, eu vou trocar o meu elemento de comprimento pelo elemento t, o dt. Certo? Então, no lugar desse ds, vai aparecer aqui o módulo de v de t dt. Então, observe que agora todo mundo aqui depende de t. E, quando eu faço a parametrização da curva, além de eu ter essa função, eu sei que para que eu descreva essa curva do jeito que o exercício pede, esse parâmetro t, ele vai variar dentro de um determinado intervalo, sendo que o R de A é o ponto inicial da curva e o R de B o ponto final da curva. Então, estabelecendo esse intervalo de variação para o t aqui, esse intervalo vai aparecer aqui na minha integral. Certo? Só reforçando que esse v de t que aparece aqui nada mais é do que a derivada da função paramétrica, ou do R de t. Ok? Então, a gente precisa fazer essa conta. Observem que, para eu poder fazer isso tudo, eu dependo demais desse cara aqui, ó. Sem a parametrização, nada acontece. Concordam? Vocês estão aí? Concordamos, professor. Então tá, me ajuda aí. Participe comigo da aula, por favor. Certo? Então, sem a parametrização, eu não consigo andar, não vou para frente. Por quê? O F, eu preciso trocar pelo F de R de T, ou seja, eu preciso do R aqui. O A e B depende de quem é a parametrização. O DS eu troco pelo módulo de V de T dt, sendo que o V de T é a derivada da parametrização. Ou seja, sem parametrização, não tem resolução de exercício. Então, se eu não consigo fazer a primeira etapa, as outras, por mais que eu saiba o que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer porque eu não tenho o elemento principal, que é esse cara aqui, ó. Então, observem que nós estamos presos ao primeiro passo do exercício. Das 7 salas, 5 não saíram desse passo. Então, ainda que você saiba calcular a derivada de uma função vetorial e, portanto, calcular o módulo dela e achar quem é o ds, saiba fazer uma função composta, se você não tiver quem é o R de t, você não faz. Você só vai conseguir fazer nos exercícios em que o R de t já te é apresentado. Certo? Então, percebam que não adianta só saber fazer daí para frente. Eu preciso encontrar as parametrizações. E é por isso que eu não vou resolver os exercícios hoje para falar de parametrização. De novo, nós falamos sobre isso no cálculo 3, mas acho importante a gente falar novamente agora. Tá certo? Então, ó, sobre parametrizações. O que é uma parametrização? Parametrização é eu conseguir escrever uma curva por meio de uma função vetorial. Ou seja, eu tenho uma determinada curva qualquer, vou colocar aqui, eu tenho uma curva qualquer, em qualquer espaço em que ela esteja. Eu vou deixar aqui no plano, só para efeito de desenho,
Então, ó, o que é parametrizar? É encontrar uma função vetorial onde os vetores dessa curva, os vetores dessa função aqui, descrevam justamente a curva. Ou seja, à medida em que eu faço o t variar, eu vou ter vetores que vão descrevendo a minha curva. Tudo bem? Estão acompanhando? Sim, professor. Por enquanto, Sim. prof. No caso de eu ter uma curva no plano, essa parametrização ela vai ter que ter uma função na direção y mais uma função na direção j. Essas funções aqui, obviamente, dependem do parâmetro t. E para eu descrever essa curva, eu preciso que o t varie dentro de um determinado intervalo, certo? E aí, o que acontece? Quando t é igual a A, eu vou estar nesse vetor aqui. Vamos imaginar que a minha curva esteja caminhando nesse sentido aqui, né? Sai daqui de trás e vai até aqui na frente. Então, o R de A vai ser esse vetorzinho amarelo, e quando o R for B, o T for B, eu tenho que estar nesse vetor aqui, ó. Nossa Senhora, dá uma forçada na barra aqui, ó. Certo? Esse aqui é o meu R de B. Ou seja, o ponto final. Ele tem que respeitar essa ordem aqui, tá? Bom, aí vem a seguinte situação. Eu tenho várias formas de curvas para parametrizar. Então, a primeira coisa que eu preciso é identificar as curvas. Então, lembrem-se, eu só consigo reconhecer aquilo que eu já conheço. Então, a primeira coisa é, eu preciso ter um pouco mais de intimidade com as equações de curvas. Reta, parábola, circunferência, hipérbole, elipse, essas curvas básicas são importantes, né? Que eu as reconheça. Bem, no exemplo que nós fizemos no vídeo, nós tínhamos uma reta, né? A nossa curva, estou falando da curva aqui, no exemplo, a curva era uma reta. E eu ia do ponto A até um determinado ponto B. Então, eu estava indo nessa direção aqui. Bom, para curvas, para as retas, ou seja, quando a minha curva for uma reta, seja lá qual reta for, o procedimento de parametrizar uma reta é sempre aquele que eu mostrei no vídeo, certo? O que a gente faz? Já que eu tenho que parametrizar uma reta que vai de um determinado ponto A até um determinado ponto B, uma forma de fazer isso é encontrar esse vetor AB, certo? O vetor AB, que é dado pelo B menos A. Esse vetor ele vai ser fundamental na parametrização. Por quê? Para parametrizar, a gente usa a equação vetorial da reta, que é P igual a A mais TV. Observe que ao fazer isso, eu já estabeleço o parâmetro. Eu posso já, inclusive, ir direto para a equação paramétrica da reta que a gente viu. Tá? Então, ó, com essa equação, eu consigo parametrizar a minha reta. Por quê? Nessa equação aqui, o P é um ponto qualquer da reta, ou seja, ele é um ponto do tipo XY. O A é o meu ponto inicial. Se eu chamar esse cara aqui de x0, y0, tá? Como sendo o ponto inicial, o A vai ser x0, y0. Observe que isso que eu estou fazendo aqui, ó, você vai poder usar para qualquer reta. Para qualquer reta. Isso aqui só serve para reta. Não serve para mais nada. Se a sua curva não for reta, isso que eu estou falando aqui não serve.
Então, ó, o A é o x0 mais y0, mais T que multiplica V. Esse vetor V, ele vai me dar um valor, né? Ele vai me dar duas coordenadas baseado nas coordenadas de A, B. Então, esse B menos A vai me dar um valorzinho aqui que eu vou chamar de, AB. A minúsculo e B minúsculo. Então, o meu vetor V vai ter coordenadas AB. Estão acompanhando? Alguém tem dúvida? Quer fazer uma pergunta? Tô acompanhando. Fala. Essa equação aí que você viu da reta P igual a A mais T vezes V. Isso precisa saber, tipo, você tem que decorar ou é a equação da reta que seria um análogo ao AX mais B? Olha, Ana, isso você não precisa decorar, mas você precisa ter acesso a essa informação. Você precisa saber que ela existe. Certo? A gente, atualmente, a gente não precisa decorar nada. Certo? Ainda mais você estando em casa com tudo à sua disposição. Você só precisa, putz, eu preciso da equação vetorial da reta. Como é que é a equação? Aí você vai lá procurar a equação vetorial da reta. Entendeu? Você vai dizer assim, ó, olha, eu vou parametrizar uma reta, para isso eu vou usar a equação vetorial da reta, que é dada dessa forma. Você precisa decorar isso? Não, de jeito nenhum. Mas você precisa saber que ela existe e é por meio dela que você faz a parametrização. Faz sentido isso? Faz sentido, professor. Obrigada. Entendeu? Muito bem. Então, ó, com isso, com essa equaçãozinha que está aqui, ó, eu consigo parametrizar a minha reta. Por quê? Ao olhar para essa equação, a gente observa que o x é igual a x0, certo? Mais a vezes t. E que o y é igual a y0 mais b vezes t. Alguém se perdeu aqui ou não? Tudo certo? Então vejam bem. A equação, a fórmula geral de uma equação paramétrica é dada dessa forma aqui, certo? Lembrando que esse cara aqui é justamente o x e esse cara é justamente o y. Então, para a reta, quem é a minha função g de t? É esse cara aqui, ó, x0 mais at. Esse é o meu g de t. E o meu h de t para o y é esse cara aqui, ó. Certo? Então, no final das contas, a equação paramétrica de uma reta vai ser x0 mais a vezes t na direção i mais y0 mais b de t na direção j. Tudo bem? E, neste caso, no caso da reta parametrizada com esse vetor que vai do ponto A até o ponto B, o que a gente observa? Que o parâmetro t para percorrer esse intervalo da reta, que vai de A até B, esse parâmetro, ele tem que pertencer ao seguinte intervalo. Quando eu olho para essa equação aqui, ó, para o meu ponto P da reta, que é um ponto qualquer da reta, para o ponto P ser o ponto A, que é o ponto inicial, ó, deixa eu frisar que isso aqui é mais, isso aqui é T, não vai confundir. Para que o ponto possa ser justamente o ponto A, o ponto T tem que ser zero, certo? Se o T for zero, isso aqui se anula, P é igual a A. Então, o ponto vai começar em zero. O T vai começar em zero. Porque para T igual a zero, o P é igual a A. Então, eu estou aqui, ó, no ponto inicial. Como a reta tem que seguir para lá, e eu quero chegar em B, se eu fizer esse ponto A mais esse vetor B, eu chego justamente no ponto B. Então, A mais V, eu falei B aqui, mas é V. A mais V vai ser igual a B. Para eu fazer a soma A mais V, o T tem que ser igual a 1. Então, quando o T for igual a 1, eu estou exatamente no ponto B. Entenderam essa construção ou não?
Você pode repetir, por favor, essa parte do 1? Isso. Posso. Eu também não entendi. Posso. Ó, vejam só. Se t for igual a zero, vamos olhar para essa equação aqui. Se o t for igual a zero, vocês concordam que o p é igual a A? Sim. Que vai Sim. ser A mais 0 vezes V. Isso vai dar A. Beleza? Se o t for igual a 1, vocês concordam que lá naquela equação lá, ó, o P vai ser A mais uma vez o vetor V? Sim. Oxi. Isso significa que eu tenho A mais V, certo? Certo, prof. Eu tenho um ponto mais um vetor. Um ponto mais um vetor dá outro ponto, que é o ponto final, lá é a ponta do vetor. Ok? Quando eu olho para isso, para essa representação geométrica aqui, ó, A mais V dá B, certo? Tudo bem ou não? Tudo bem, Sim, Pro. Agora sim. Faz sentido? Isso aqui é B? Sim. Então, se isso aqui faz sentido, então o que acontece? Ó? O R de T, quando T é igual a zero, é A. Tá aqui, ó. T igual a zero, eu tenho o ponto A. Quando T é igual a 1, o ponto P vai ser B. Opa, eu coloquei um vetor ali que não tem. Peraí. Tira isso aqui. Certo? Então, sempre que eu vou parametrizar uma reta, o que vocês têm aqui agora de material é a equação, é a forma geral para parametrizar qualquer reta. O que você vai ter que fazer agora, sempre que você tiver uma parametrização de reta? Você vai olhar para essa fórmula e vai identificar quem é o seu ponto A, quem é o seu ponto B, e a partir daí você vai fazer todas as contas que estão aqui. O t vai ser sempre de 0 a 1. Se você fizer uma parametrização onde o seu vetor V vai de A até B, sim. Ok? Dúvidas até aqui ou não? Não, Pro, agora ficou claro. Então, ó, posso seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que tá tudo certo, Pro. Tá. Vou deixar minha câmera aberta porque eu vou começar a usar um pouco as mãos agora, porque italiano não fala sem as mãos. Então, vejam só. Ainda na questão das parametrizações, existe uma outra figura cuja parametrização dela é muito peculiar, que é justamente o círculo, certo? Qual é a equação geral do círculo? Quem pode me dizer? Ah, não é possível que eu vou ter que chamar alguém para me falar isso. X quadrado mais y quadrado é igual a 1. Maravilha, Helena. Igual a 1? R ao quadrado, né? 1 ou R ao quadrado, Helena? É o R do raio. É o R do raio. O 1 é quando o raio é igual a 1, certo? Mas essa é a fórmula geral do círculo, R ao quadrado. Então, veja, como é que eu parametrizo um círculo? Aí vem essa questão da forma geral de parametrização do círculo. A gente sempre trabalhou com o círculo trigonométrico, não trabalhou? O círculo trigonométrico, ele tem raio quanto? 1? Hã? 1? 1. Certo? O círculo de raio 1 é o que a gente chama de círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É o círculo onde a gente calcula os senos e cossenos, certo? Como é que a gente calcula seno e cosseno? A gente pega um determinado θ e a partir desse ângulo, a gente, quando projeta aqui embaixo, esse tamanho que aparece aqui, ó, é justamente o cosseno do θ. E o tamanho que aparece aqui, ó,
é justamente o seno de θ. Mas, quando a gente faz a parametrização desse jeito, eu estou admitindo que eu vou percorrer o círculo nesse sentido, certo? Porque o θ aumenta quando eu faço esse caminho, quando eu ando nesse sentido. Então, esse cosseno de θ aqui vai ser meu x, esse seno de θ vai ser o meu y, certo? Ó, aqui é x e aqui é y. Então, em virtude disso, eu não posso dizer que o x vai ser cosseno de θ e y vai ser o y seno de θ. Isso aqui não pode ser a minha parametrização do meu círculo trigonométrico? Ah, mas a gente está parametrizando com t. É só, ao invés de você colocar θ, você coloca t. Você vai ter a sua parametrização. Então, veja, quando o raio do círculo é 1, a parametrização do círculo vai ser cosseno de t na direção i mais seno de t na direção j. Mas opa, seno de t eu coloquei θ aqui, peraí. Opa, seno de t na direção j. Só que essa parametrização aqui é no sentido anti-horário. Eu ainda estou no português antigo, eu não sei mais se vocês têm esse hífen aqui, depois vocês me ajudem. Certo? Estão acompanhando? Sim. Ai, Sim, professor. que sim é esse? Sim! Vai ser no Silvio Santos? Então, Você reclama que não fala? não, fala, mas não consegue. Não, tô brincando, né? Não é porque acho que veio de uma vez. Sim! E aí eu assustei. Mas pode continuar falando. Eu prefiro assustar do que não ouvir. Foi engraçado, foi. Sim! Eu, eita! Boa. Alguém tem dúvida? A turma que está com dúvida, eu tenho certeza que tem gente que não está entendendo. E está com vergonha de perguntar. Pergunta. Pergunta aí. Manda no WhatsApp. Professor, não estou entendendo. Explica aí. Todo mundo está entendendo? Posso continuar então? Olha lá, hein? Veja só, essa é a parametrização no sentido anti-horário. Ou seja, quando eu percorro o meu círculo no sentido anti-horário. Ok? Agora, o que acontece quando o meu círculo agora tem um raio que não seja... Ficou meio tortinha essa reta, mas tá valendo. Um raio diferente de 1. Ou seja, agora eu estou falando de um raio A. Tá? Qual a diferença desses dois? Nossa, mas ficou muito torto. Eu não dou conta. Não vai dar. Aí eu depois não durmo à noite com isso aqui. Espera aí. Volta aqui. Capricho, Zé Arnaldo. Ai, melhorou. O que acontece agora? Quando eu faço essa mesma historinha aqui, ó, esse tamanho aqui do raio, nesse caso, vou mudar até de cor aqui, ó. Quando eu faço esse cara aqui, ó, esse tamanho aqui agora é A, certo? E aí quando eu faço lá o que a turma lá da Manuela fez, que eu uso o Pitágoras, quanto vai valer esse tamanho agora? Esse x aqui, ó, ele vai valer A cosseno θ. E esse y aqui, agora, o y vai valer A seno θ. Ok? O que significa que a minha parametrização de um círculo de raio a parametrização, eu vou poder escrever como sendo A cosseno de t na direção i mais A
seno de t na direção j. Ok? Manifestações, por favor. Ok, professor. Muito obrigado. Nas duas, tanto aqui na de raio 1 quanto na de raio A, para eu dar a volta no círculo todo, qual deve ser o intervalo de t? Um de cada vez. 0 a 2π? Para eu sair daqui do ponto inicial, né? Porque quando t é igual a 0, eu tenho 0, 0. Desculpa, olha. Eu tenho 0, aqui é 1, 0. Então, t vai de 0 até 2π. Eu dou a volta toda no círculo, certo? Então, para esse intervalo aqui, né, isso aqui eu tenho o círculo completo. Opa, desliga isso. Muito bem. No caso do nosso exercício, eu só tinha 1/4 de círculo. Só que, no caso do exercício, não era no sentido anti-horário. Certo? Eu não estava fazendo a parametrização nesse sentido. No caso do exercício, eu estava fazendo a parametrização no sentido horário. Ok? Então, o que acontece nesse caso de eu inverter o sentido da parametrização? Quando eu faço a parametrização nesse sentido, alguém disse lá, não lembro quem foi que falou, a gente achou que podia inverter. Acho que foi a Lara que falou, né, Lara? Foi você? Foi, pro. Por que vocês inverteram o seno e o cosseno? Da onde surgiu a ideia? Foi um chute? Não, é porque você tinha falado que precisava ser no sentido horário, né? E aí a parametrização, se eu não me engano, ela tá no anti-horário. E aí a gente deduziu, assim, que se invertesse, dava certo. Tá, ou seja, você falou assim, bom, vamos ver, se chamar o x de A seno de t e o y de A cosseno de t, o que vai acontecer aqui? Quando t, nesse caso aqui, quando t é igual a 0, o que vai acontecer com essa pendenga? Se o t for igual a 0, o x é 0. E se o t for igual a 0, o y é A, certo? Ou seja, eu estou no ponto 0A. Ou seja, esse cara aqui, eu vou chamar de P1. Esse P1 é esse cara aqui, ó. Todo mundo tá junto? Sim, pro. Se eu pego, por exemplo, o t igual a π sobre 2, agora o seno de π sobre 2 é 1. Então, o x vai valer A, certo? E o y vai valer 0, certo? Estão acompanhando? Eu não, pro. Eu não entendi por que ficou A no π sobre 2. Aqui, ó, t igual a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, certo? Certo. 1 vezes A dá A. Ah, tá. Entendi. Faz Obrigada. sentido? Uhum, T faz igual a sentido. π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. A vezes 0 é 0, y é 0. Então, aqui eu estou no ponto A e 0. Então, veja, ó, daqui para cá, eu andei π sobre 2 radianos, ou 90 graus. E eu saí desse ponto, vou até apagar isso aqui para a gente não... E eu cheguei nesse ponto aqui, ó. Nossa Senhora. Cheguei nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto P2. Aonde é que está o ponto P2? O ponto P2 está aqui, ó. Aqui é o P2. Então, observem que, ao fazer essa mudança do x e do y, eu estou agora, o meu ponto, ou seja, quando o t é 0, o meu ponto inicial deixou de ser o 0, 0, como era antes, e passou a ser o ponto 0A. Está aqui em cima. Esse é o meu ponto inicial. E quando eu ando π sobre 2 radianos, eu não vou para cá. Ó. Eu não chego nesse ponto. Eu estou chegando nesse ponto.
Ou seja, nessa parametrização, eu estou andando nesse sentido. Certo? Ou seja, eu estou andando no sentido horário, que é o sentido que eu quero. Então, para esse caso, para a parametrização no sentido horário, o meu R de t vai ser A seno de t na direção I mais A cosseno de t na direção J. Tudo bem isso para vocês? Tudo bem, Pro. E se eu fizer o t de 0 a 2π, nesse intervalo, eu tenho o círculo todo. Com a diferença de que o meu ponto de partida é esse aqui agora. Esse é o meu ponto de partida. Desculpa. Peraí. Nossa, engasguei com a saliva, credo. Tudo bem? No caso do exercício, ele que, nossa senhora, até encheu os olhos d'água. Ele queria até esse ponto aqui, ó. Raiz de 2, raiz de 2. Maravilha? Maravilha, Pro. Agora eu vou pedir para vocês um pouquinho mais de tempo para eu explicar uma etapa das parametrizações. Toda vez que eu preciso parametrizar funções que são do tipo y igual a f de x, ou seja, funções que eu tenho uma variável em função da outra, tá? Ou seja, o x é a minha variável independente, é muito né? Independente, e o y é a nossa variável dependente, ou seja, à medida em que Ave Maria, à medida em que o x varia, o y varia em função de x. Sempre, e esse sempre é sempre que eu tenho uma função essa função descreve uma curva. Por exemplo, a parábola é descrita por uma equação desse tipo. O y é igual a alguma coisa de x², né? No nosso caso, de exemplo, x² sobre 2. Podia ser 3x², podia ter x² mais 2x mais 1. Enfim, sempre que eu tenho o y em função de x, o que eu posso fazer? Nesses casos, o meu parâmetro, quem vai ser o meu parâmetro nesses casos? O meu parâmetro vai ser a minha variável independente, certo? A variável independente vai ser o meu próprio parâmetro. Então, se eu estou escrevendo em função de x e y, eu posso, inclusive, se eu quiser, eu posso escrever a minha função paramétrica como sendo r de x. Não está errado fazer isso. Tá? Eu posso fazer isso. Por quê? Lembra que as nossas funções paramétricas, as nossas equações paramétricas, elas são do tipo g de t na direção i mais um h de t na direção j. Esse g de t, é importante a gente sempre lembrar que esse g de t é o meu x. E esse h de t é o meu y. Então, se eu estou dizendo que o meu parâmetro é o próprio x, eu posso escrever a minha função aqui como sendo x na direção i mais f de x na direção j. Por quê? Porque eu já tenho a equação para o y. E como o meu parâmetro é o próprio x, então eu só disse o seguinte, ó, o meu parâmetro é o x, portanto o y é o f de x, porque é isso que a curva determina. Faz sentido isso para vocês? Faz. Essa é uma forma de parametrizar. A outra forma de parametrizar é fazer o seguinte, olha, o meu parâmetro, como eu estou dizendo que o parâmetro é a variável independente, então eu vou dizer, olha, o x vai ser igual a t.
Isso é só para que eu escreva a minha equação paramétrica agora em função de t. Bom, se o x é f de t, isso significa... desculpa, se o x é igual a t, isso significa que o y é f de t. Certo? Isso aqui vem daqui. Bom, se o x é t e o y é f de t, esse t aqui é justamente a minha função g de t, ou seja, g de t é igual a t. Então, a minha equação paramétrica vai ser t na direção i mais f de t na direção j. Observe que essa equação e essa equação são iguaizinhas, a menos de que uma eu coloquei x, na outra eu coloquei t. Ok? Então, toda vez que eu tenho uma função explícita, ou seja, uma variável escrita em função de uma outra variável de forma explícita, eu vou poder resolver, eu vou poder parametrizar essa curva do jeito que está aqui na tela. Eu posso parametrizar assim, se você ficar mais confortável em trocar por t, não tem problema, certo? Eu até acho melhor trocar para não ter confusão de x e t. Tá? E aqui, se quiser usar o x, não tem problema. Agora, nesse caso, como é que fica o parâmetro? Como é que eu acho o parâmetro? Bom, primeiro que, para parametrizar uma curva dessa maneira, eu preciso dizer o seguinte, ó, eu quero parametrizar a curva dada por y igual a f de t, e eu preciso de informações de onde essa curva começa e onde ela termina. Certo? Então, essa curva aqui vai variar de, vou chamar de A1, pensar nos x1, y1, até x2, y2. Tudo bem? Então, estamos juntos? Sim. Agora, opa. Veja que situação da hora. Imagine que essa curva aqui, ela tenha esse formato. E aí eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero parametrizar essa curva desse ponto inicial aqui até esse ponto final aqui. Tá? Esse ponto tem coordenadas x1, y1, e esse ponto tem as coordenadas x2, y2, que são esses caras aqui. Então, esse aqui é o meu ponto A, esse aqui é o meu ponto B, que é o ponto final. Agora veja. Pergunta, quanto tem que valer T? T tem que ser igual a quanto para que o R de T seja igual a x1, y1. Ou seja, que o R de T me dê o ponto A. Certo? Estão entendendo a pergunta? Tem que ser igual a x1, professor? Por quê? Porque o t é igual a x, não é? Exato. Como o t é igual a x, se o t for igual a x1, vocês concordam que o R de x1 vai ser justamente x1 na direção i mais f de x1 na direção j. Mas f de x1 é o y1, certo? Então, isso aqui vai me dar x1 na direção i mais y1 na direção j. Ou seja, para t igual a x1, eu estou no ponto x1, y1. Agora a pergunta ficou fácil, hein? E é fácil mesmo. Quanto é que tem que valer t para eu estar no ponto B? x2. x2. Entendeu? O R de x2, isso aqui é o A. O R de x2 vai ser B. Tudo bem até aqui?
Pro, desculpa, eu me perdi no primeiro ainda. Tá. Eu vou abrir uma nova folha aqui. Ó, só relembrando. A parametrização que nós chegamos foi T na direção I mais F de T na direção J, certo? Tudo bem até aqui? Tudo. Lembrando que Y é F de X. Por isso que a gente tem isso aqui, certo? Esse cara aqui é o X e esse cara aqui é o Y. Beleza? Beleza. Aí eu tenho um ponto A que tem coordenadas x1, y1. E eu quero que R de algum T, chamar de T barra, R de T barra seja igual a A. Ou seja, o R de T barra seja igual a x1, y1. Entendeu o que eu quero? Entendi, Pro. Acho que agora eu entendi tudo. Tá. Eu vou só fechar aqui o raciocínio, então. Quem é o R? O R, esse aqui é... Esse barra não ficou bom. Você vai precisar pensar que é vetor, não é. Vou chamar de T estrela. Ó, o R de T estrela vai ser T estrela na direção I mais F de T estrela na direção J. Isso aqui eu quero que seja igual a x1, y1. Bom, mas esse cara aqui é o próprio x1, né? Então, T estrela é x1. Bom, se esse aqui é T estrela, o y1 é esse cara aqui, ó. É o F de T estrela. Certo? Então, eu concluo que para ser isso aqui, o valor do T tem que ser o próprio x1. De maneira análoga, para o R de ter duas estrelas ser igual a B, eu vou fazer o mesmo raciocínio e chegar à conclusão de que esse valor tem que ser justamente x2, que é a coordenada x do ponto B. Ficaram com dúvida? Parece que não, né? Acho que tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. Então, o que eu vou pedir para vocês em termos de aprendizado? Refaçam esses dois exercícios. Podem, inclusive, fazer com o mesmo grupo que vocês fizeram, porque vocês já começaram a discussão, de repente vale a pena vocês se reunirem no determinado horário aí, para retomar os exercícios. Mas eu sugiro que todo mundo tente fazer os dois, que depois eu vou ver se eu marco de novo uma aula extra só para a gente corrigir esses dois exercícios. E aí eu espero que com essa aula de hoje de parametrização, que vocês entendam os erros que foram cometidos e se já está certo o que foi feito até agora, tá? Eu tenho certeza que alguns aí vão perceber que não dá para usar a fórmula da reta para parametrizar parábola ou circunferência, certo? Ficou claro isso? Então, a minha sugestão é tentem refazer esses dois exercícios para a gente corrigir juntos num outro momento. Ok? Ok, Pro. Fala, Miriam, pode perguntar. Professor, então, não tem como a gente ter acesso a resolução desses exercícios de hoje? Porque, por exemplo, para mim, acho que ajuda bastante quando eu vejo a resolução para fazer a lista.
Que aí eu entendo certinho quais são os passos que o senhor espera, sabe? Eu acho que com o exemplo, na moral, com o exemplo do vídeo e mais essa aula sobre parametrização, vocês vão fazer os exercícios da lista com muita tranquilidade. Até porque, nos exercícios da lista, as parametrizações já foram dadas. Então, o exercício do livro, o exercício do vídeo, eu construo a parametrização da reta, coisa que vocês não vão precisar construir, e depois eu faço os cálculos, né, da integral. Basicamente, os dois exercícios do livro, da lista, eles vão precisar só disso aqui, desse pedaço aqui. Isso aqui é o que resolve os dois exercícios. Tudo bem, Miriam? Tá bom, professor. Vamos tentar fazer, mesmo sem a resolução dos exercícios de hoje. Eu acho que dá, porque, basicamente, o que vocês precisam e essa parametrização no 16 e no 24 já tem, certo? A do 16 é formado por 3 curvas, então isso aqui você vai calcular em 3 pedacinhos. As curvas já têm os intervalos, a função já é dada, então isso aqui você já tem como calcular. Se você tem o R, você tem como calcular o ds, que é dado por isso aqui, certo? Onde o V de t é essa parametrização aqui, ou seja, percebam que nos dois casos você já tem isso aqui, que todas as resoluções, seja para calcular massa, para calcular centro de massa, todas elas recaem sobre a resolução de uma integral de linha. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. No exercício 16, ele dá uma função. Deixa eu me colocar aqui. Ele dá uma função e ele te dá uma curva que é a união de 3 curvas. Então, olha para o último slide do vídeo, que está lá no Classroom. Ele fala como é que eu tenho que resolver isso. Certo? Depois, a massa é dada como sendo uma integral de linha sobre a massa de uma determinada curva, a integral de linha sobre a curva da densidade. Certo? Essa é a fórmula da massa. Pô, mas a fórmula da integral de linha é isso aqui, ó. Qual é a diferença dessa fórmula para essa? Para mim, a diferença é que um integrando eu chamei de f e o outro integrando eu chamei de delta. Como é que eu resolvo essa integral? Exatamente como eu resolvo essa. Certo? Eu só estou dando um nome diferente para o integrando. Mas isso aqui é a integral de linha. Com uma contextualização. Eu estou chamando o integrando de densidade. Portanto, a integral de linha passa a ser a massa. Depois a gente calcula, no caso da função da 24, como é uma função de 3 dimensões, eu calculo 3 momentos, né? Em relação ao eixo, ao plano XY, ao plano XZ e ao plano YZ. O momento em relação ao XY, veja só, é a integral de linha sobre a curva. Quem que vem aqui? No XY, eu vou multiplicar a densidade pelo Z, que é a variável que está faltando. Delta de XYZ ds. Qual é a diferença dessa integral para essa? O integrando. O integrando agora é o que tinha antes, só que multiplicado por Z. Ou seja, pode ser que a conta fique mais fácil ou mais difícil, mas é a mesma conta, certo? Essa conta eu vou resolver desse jeito. Aqui eu tenho uma integral, só que como eu estou calculando o xz, eu vou multiplicar por y.
De novo, eu tenho uma integral de linha. E aqui eu vou ter x delta de x, y, z, ds. Outra integral de linha. Então, todo mundo que eu preciso calcular para encontrar o x barra, o y barra e o z barra, todo mundo que eu preciso calcular para encontrar esses caras, eu vou resolver o jeito de resolver é um só. Percebem isso ou não? A metodologia para resolução é a mesma. O que vai mudar é o agente, é a pessoa com quem eu vou trabalhar. Uma hora vai ser a densidade, outra hora vai ser a densidade multiplicada por z, depois por y, depois por x. E a resolução disso aqui eu fiz no vídeo. Então eu acho que o vídeo é suficiente para vocês resolverem os dois exercícios. Firmeza? Beleza. Então, vamos lá, gente. Bom trabalho para vocês, bom fim de semana. Alguém quiser fazer mais uma pergunta, pode perguntar, por favor. Ficamos assim? Acho que sim, professor. Sim. Tenta lá, tenho certeza que vocês vão conseguir. Belezinha, professor. Bom final de semana e feliz dia dos professores. Obrigado. Para vocês também. Bom Tchau, final de semana. professor. Bom Tchau, final de semana. Valeu, professor. Valeu, Tchau, professor, tchau. igualmente. Valeu. Ô, professor, Sim, eu posso falar com o senhor rapidinho? pode. Eu nem sei se o senhor já